A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia e pela Faculdade FISU, tem a honra de apresentar o webinar Conhecendo o Projeto do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Evento promovido pelas referidas instituições com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto estabelecido entre a OAB e a ONU. Os objetivos são energias renováveis e acessíveis, indústria, inovação e infraestruturas, e o outro, produção e consumos responsáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Maria João, presidente da Comissão de Direito da Energia da UAB São Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. Mais uma edição do nosso Café com Energia hoje. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o deputado Lafayette Andrada, que é o relator do projeto do Código Brasileiro de Energia Elétrica. É um tema que, óbvio, nos interessa bastante a todos que estão assistindo, e a oportunidade de ouvir do próprio relator qual a proposta, o que transforma o papel nas ideias muito mais fácil de entender. Então, deputado federal Lafayette Andrada é advogado, professor de Direito e Ciência Política e relator do Código, como eu já disse. Para conversar com o deputado, temos a honra também de ter o Alessandro Gardeman. O Alessandro é presidente da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, então um debate bastante interessante. A doutora Joísa Dutra, que é diretora da FGV, do Centro de Regulação e Infraestrutura, e foi diretora da ANEEL durante 2005 a 2009. Fabiano, meu colega de comissão, Fabiano Brito, e sócio do escritório Matos Filho. E o Franklin, que vai me ajudar a mediar esse evento, que é da COPEL, e também coordenador do curso de Energia Elétrica da FISU, que está organizando o nosso evento, e também líder da área de energia do projeto do Infra 2038, que ele vai falar um pouquinho. Agradeço demais a presença de todos, em particular o deputado Lafayette, e passo rapidamente, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, para o Franklin fazer rapidamente alguns comentários e depois já passamos para ouvir a exposição do código para o deputado Lafayette. Obrigada, Franklin, com você. Obrigado, Maria João. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar inicialmente, Maria João, a OAB e a FISU pela iniciativa de promover esse bom debate sobre o Código Brasileiro de Energia. Quero saudar também e agradecer, Maria João, pelo convite e cumprimentar você, especialmente você, pela organização do evento. Não posso deixar aqui também de passar esse momento em cumprimentar o deputado Lafayette Andrada, do Partido Republicano de Minas Gerais, pela iniciativa do anteprojeto que propõe a criação do Código Brasileiro de Energia, bem como pelos seus trabalhos envolvidos no âmbito da relatoria da Comissão Especial do Código Brasileiro de Energia. Cumprimentar também os nossos debatedores, hoje a professora Joísa, diretora do Centro de Estudos em Regulação de Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, o Alessandro, que é o presidente da Associação Brasileira de Biogás, e o Fabiano, sócio do escritório Matos Filho. Quero desejar a todos um excelente trabalho e que possamos aqui, deputado, com esse debate, contribuir para o esclarecimento da proposta que o senhor tem apresentado. E, na medida possível, pelo curto tempo que temos aqui, também contribuir, apresentar nossas contribuições. Como a Maria João falou, deputado, eu gostaria de registrar aqui que o evento também conta com o apoio institucional do projeto Infra, bem como destacar que nesse webinar aqui nós temos a Maria João, o Fabiano Ricardo e eu como representantes do projeto Infra e, logicamente, aí temos a professora Joísa como a nossa conselheira lá no Conselho Consultivo do Infra. Deputado, é importante aí também esclarecer o que vem a ser o projeto Infra. A nossa visão é colocar o Brasil até 2038, por isso Infra 2038, entre os 20 primeiros países no quesito de infraestrutura, lá do ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Nossa missão é promover concessões e parcerias públicas e privadas, atuando na conexão entre governo e investidores, e no desenvolvimento
de conteúdo relevante nas áreas de energia elétrica, logística, saneamento básico, infraestrutura urbana e infraestrutura social. Sendo assim, iniciativas que visem melhorar o ambiente de negócio, dando maior segurança jurídica, clareza e estabilidade regulatória, sem prejuízo da adequabilidade normativa, que possibilita o acompanhamento da evolução tecnológica, são muito bem-vindas. Então, sem mais delongas, deputado, passo a palavra ao senhor, né, para que o senhor possa expor aí o Código Brasileiro de Energia para todos os presentes. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou sem o meu microfone, perdi numa webinar anterior a essa. Eu tive que levar o meu computador junto e só trouxe o computador e ficou o microfone. Mas acho que estão me ouvindo bem? Ok. Se não tiverem, me falem que eu falo mais devagar. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer, né, ao AB de São Paulo, em especial à Comissão de Energia, os colegas advogados, juristas que estão aqui nos acompanhando, e cumprimentar de maneira muito especial a doutora Maria João, a professora Joísa, o caro Franklin, o doutor Fabiano, o doutor Alessandro, para falar um pouquinho da questão do gás. Vamos aqui, economia processual, vamos partir logo aqui para o mérito do assunto para o qual nós somos convidados para falar, que é o Código Brasileiro de Energia Elétrica. No ano passado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, compreendendo, né, de maneira muito clara a importância desse setor, do setor energético para o Brasil, ele criou uma comissão especial com o objetivo de formular o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Qual a importância, né, dessa comissão, a importância desse feito? Compete a essa comissão, como disse, elaborar o Código Brasileiro de Energia, e eu fui designado o relator da comissão, e eu, portanto, aqui estou fazendo um trabalho grosso, inicial. Hoje, no Brasil, nós temos um conjunto imenso de normas que tratam, né, da legislação energética, sobretudo elétrica, no Brasil. Um conjunto imenso de normas, mas não são leis. Leis são poucas, relativamente. Nós temos leis, temos decretos, temos resoluções, temos portarias de vários órgãos, né, e várias resoluções que modificam resoluções anteriores, várias portarias que modificam portarias anteriores, algumas leis, várias que modificam leis anteriores. E a portaria que modificou uma portaria anterior, depois foi sucedida por uma nova portaria que revogou um trecho da primeira portaria, mas validou um trecho dela na segunda parte, e um pedacinho da segunda foi revogado e criou um parágrafo novo. Tudo isso para falar de um assunto só. Esse é o caos, é o cipoal, né, da normatização do setor elétrico no Brasil. E esse mesmo tema, eu estou dando um exemplo aqui de uma portaria que revogou uma parte da outra, emendou um pedaço, inovou em outra, depois vem uma outra modificando essa que modificou a outra. Esse mesmo tema é tratado também por uma resolução da ANEEL, por uma resolução do CONAMA, e tem uma lei também que fala rapidamente sobre esse mesmo tema. Então é uma confusão, assim, difícil de desvendar. Eu falo sempre, é um cipoal de normas. Não é à toa que o setor elétrico é um dos que tem o maior número de ações na justiça, e com razão. E o que é pior, a própria justiça tem dificuldade de julgar as ações do setor elétrico, porque também não consegue compreender a lógica desse cipoal de normas. O que está vigorando? Às vezes uma resolução está vigorando com mais força do que uma lei. Isso acontece. Então, em síntese, é uma grande confusão. E essa grande confusão vai exatamente no sentido inverso do projeto Infra. Ele espanta o investidor. Existe muita gente que deseja investir, muita gente que acha que é importante investir nesse setor, mas que tem receio, porque não tem clareza e não tem segurança jurídica. Então, esse é o caos, né, da normatização do sistema elétrico no Brasil.
Lembrando que o sistema elétrico, o sistema energético, é a espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer país. Eu costumo falar, e sou repetitivo em todas as conferências que eu vou, mas eu gosto de repetir isso para ficar bem frisado. As guerras que nós tivemos no mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, foram todas em função de água, energia ou alimento. E se você for fazer estatisticamente, a maior parte foi por conta de energia. Eu cito aqui alguns exemplos clássicos, aqui, fáceis de compreender. Não pensem que os Estados Unidos invadiu o Iraque porque estava brigado com Saddam Hussein, não. Saddam Hussein era aliado antes dos Estados Unidos, por causa do petróleo. Petróleo é energia. A briga no Afeganistão, União Soviética e os Estados Unidos, energia, petróleo, gás, é isso. Os países da Europa, diferente aqui do Brasil, eles são muito dependentes desses combustíveis fósseis. No Brasil, a gente teve a matriz elétrica sempre muito baseada nas hidrelétricas, isso está mudando, nos últimos anos, mas nós sempre tivemos na nossa mente, no nosso dia a dia, energia elétrica é hidrelétrica. E os combustíveis fósseis é para combustível para veículo. É o nosso dia a dia aqui no Brasil. Mas na Europa, nos Estados Unidos, grande parte da Ásia, lá os combustíveis fósseis são utilizados também para gerar energia elétrica, pelas termoelétricas. São altamente poluentes. Então, para eles, assim, é mais vital ainda a questão dos combustíveis fósseis até do que para nós aqui no Brasil. Daí essas guerras todas que existiram, sempre em função do petróleo. Acontece que, como diz o pensador, o sheik árabe que falou que a idade da pedra acabou, não é porque acabaram as pedras, é porque vieram novas tecnologias. Assim está acontecendo com os combustíveis fósseis. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, existia o debate até quando teremos petróleo. O petróleo vai abastecer o mundo até quando? O que virá pela frente? Isso era um debate de 20 anos atrás. Hoje já percebemos que esse debate não vai existir porque a era do petróleo está mudando, não porque acabou o petróleo, porque surgiram novas tecnologias. Então, hoje temos a energia eólica, há 20 anos atrás não existia, energia solar, está em abundância, 20 anos atrás praticamente não existia. Então, essas novas formas de energia estão entrando com força no nosso dia a dia. E aí, aqui no Brasil, mais um problema regulatório, mais um problema para os investimentos. São investimentos fortes que virão nesses setores, mas que todos assustados com a regulação. Muitas vezes até não existe a regulação. Então, nessa direção que, com esse objetivo, que foi criada essa comissão especial na Câmara para elaborar o Código Brasileiro de Energia Elétrica. É o quê? É trazer uma lógica sistêmica, trazer uma organização a esse conjunto aí de normas que temos hoje do setor. Então, qual foi o trabalho da comissão, que eu sob a minha relatoria? Primeiro, pegar esse conjunto imenso de normas, leis, decretos, vem lá do decreto-lei, lá do Código das Águas, 934, está vigorando até hoje, parte grande dele. Então, esse conjunto imenso de leis, decretos, portarias, resoluções, decretos-leis que existiam, ainda alguns estão em vigor, foram recepcionados, pegar esse conjunto imenso e, primeiro, organizar o que já foi revogado, o que está em vigor, o que é conflitante, o que está sobrepondo. Esse foi o primeiro grande trabalho que nós fizemos. Desse trabalho surgiu o Anteprojeto 1, que nós publicamos, está lá no portal da Câmara, publicamos no final de 2019. O Anteprojeto 1, na verdade, era uma organização desse grande cipoal aí de normas. A partir da organização sistêmica que conseguimos fazer, então, conseguimos entender de maneira lógica o que existe hoje de normas e trazendo isso tudo para o campo legal, a partir de então, conseguindo ter essa visão sistêmica,
nós partimos, então, para uma segunda fase, que era uma, vamos dizer assim, uma atualização, uma modernização da legislação. Nós conseguimos entender, né, organizamos, conseguimos entender o que existe, o que é necessário, onde que há lacunas, e vamos partir agora para a modernização, para a atualização dessas normas. E aí nós publicamos o anteprojeto 2 no final de julho, agora, desse ano. O que tem, então, de novidade no anteprojeto 2? Ele é o anteprojeto 1 com essas inovações. Eu diria o seguinte, que cerca de 70%, 75% do código, o anteprojeto tem 400 e poucos artigos, 70% ou um pouco mais que isso, são normas, a simples organização das normas que existem. Os outros 25%, e aí sim, são atualizações. Nós trouxemos para o código aquele projeto de lei, né, que está no Senado, que é o 232, que trata da modernização do setor. Nós trouxemos ele para o código, com algumas ressalvas, que daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Nós introduzimos um capítulo exclusivo sobre a micro e mini geração distribuída, que é aquela polêmica do taxar o sol não, sobretudo na energia fotovoltaica, mas, na verdade, é micro e mini geração distribuída, e aí engloba fotovoltaica, eólica, lixo, biogás. Trouxemos um capítulo relativo a isso. Trouxemos um capítulo já sobre recarga de baterias, porque o carro elétrico está chegando aí, é uma realidade, e aí vamos ter que discutir como isso vai se dar, quem vai fazer e como a recarga das baterias. Então, nós inovamos com um capítulo também sobre isso. Trouxemos um capítulo que alguns até criticam, que acham que não é matéria para o código, mas eu quis aproveitar aí o frete e acrescentei um capítulo que é um programa de geração de renda através da energia limpa. E, por fim, um capítulo que cria um portfólio necessário, um portfólio obrigatório, que tem como objetivo proteger as nossas diferentes fontes de energia, a nossa matriz, que é muito variada. E vou falar um pouquinho, então, dessas inovações aqui, rapidamente sobre elas. Então, repetindo, 75% é uma organização do que existe. Dessas inovações, vamos a elas rapidamente. Inovações, entre aspas, que são todos temas que são exaustivamente debatidos no setor, mas não existe uma lei ainda que regule esses temas. Então, nós inserimos lá no código. Então, o primeiro deles, lá, vocês estão me ouvindo bem? Só uma pausa aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. O primeiro deles é o 232, que se encontra no Senado, e parte dele, agora modificado, está nessa medida provisória 998, que trata da modernização do setor. Na verdade, ele incentiva, ele faz a transição para o mercado de energia livre, né? Ele faz a transição. Hoje, metade está no ambiente regulado, metade está no ambiente de comercialização livre, e o 232, aí, basicamente, ele faz a transição, ele tenta jogar ou incentiva todo mundo a ir para o mercado livre. Problema, e aí eu vejo ali dois pequenos problemas ali no 232, que eu não trouxe aqui para o código, não porque eu sou contra o 232, outro dia eu estava no webinar e saiu no dia seguinte uma manchete grande em vários jornais, deputado Lafayette vê problemas no 232, como se eu fosse contrário, e não, sou inteiramente favorável, acho que o 232 é um passo gigantesco, é um projeto complexo, um projeto amplo, que eu vi dois senões ali que eu acho que merecem, né, um estudo mais aprofundado. Vou dizer quais são. O primeiro deles é que quando você joga para o mercado livre pessoal da baixa tensão, né, pessoal da classe B, né,
que são as residências, basicamente, residências e as pequenas lojas, pessoal abaixo de 75 kW. Quando você joga esse pessoal para o mercado livre, a dinâmica lá do mercado livre é a compra de energia mais barata, mas a comercialização é feita também pela potência. Potência é o laço. Potência é aquela energia que fica à sua disposição na hora que você quer utilizar. Hoje, no sistema atual, as residências, ou qualquer pessoa que está num ambiente regulado, ele é cobrado pela energia efetivamente consumida. O medidor da energia das residências é a energia que você consumiu no mês. No mercado livre, é a potência, é a energia que está à sua disposição. Quando você muda essa lógica para as residências, né, para o grupo B, o que acontece? As residências no Brasil, a nossa pirâmide social, né, a grande maioria das nossas residências, 70 milhões de residências, são pessoas no poder aquisitivo médio para baixo. O consumo de energia delas se dá à noite, numa faixa de horário muito bem delineada. É quando eles chegam do trabalho, sai de manhã cedo para pegar o ônibus para ir trabalhar e volta à noite, na hora do jantar, 7 horas, 8 horas da noite, ele chega em casa. É aí que ele liga a luz, ele abre a geladeira para pegar o jantar, ele liga o micro-ondas, vai tomar seu banho, liga a televisão, vai assistir um futebol, ou ver a novela. O consumo desse horário é de 7 às 10. É o consumo dele. Se você obrigar a comprar pela energia disponível, a energia do dia inteiro, a conta dele vai dobrar. E eu tomei o cuidado de fazer algumas simulações, convidei algumas pessoas da área de métricas, né, e fizemos várias simulações. Dobrou a conta desse pessoal. O objetivo do 232, obviamente, não é aumentar, ao contrário, que é baratear. A lógica é que no mercado livre, havendo concorrência, o preço da energia vai baratear. Mas para essa faixa da população vai aumentar. E é a grande maioria dos indivíduos, né? Então, eu acho que isso aí precisa repensar. É uma questão. E a segunda questão, eu venho discutindo muito com o pessoal da ABRAD, né, que é a Associação, né, das Distribuidoras, e com outras associações, eu tenho conversado com todas as associações. É uma questão da segurança energética. Lá no 232, ele flexibiliza para as distribuidoras poderem, como o mercado é livre, poderem comprar, fica flexibilizado a elas adquirir a quantidade de energia que elas julgarem necessária para abastecer os seus mercados. Hoje elas são obrigadas a comprar 100% da energia necessária para abastecer o mercado. E é milimétrico, e elas não erram. O erro é de menos de 1%. Eles têm esse controle muito rigoroso da série histórica, eles sabem exatamente a energia que eles precisam. Quando o 232 libera as distribuidoras para comprar o tanto que elas acharem convenientes, eu acho que do aspecto, né, da segurança energética, estamos falando uma coisa que é muito séria, né? Energia é o que mantém os hospitais, as escolas, nossas casas e tudo. Nós estamos conversando aqui energia. Então, a segurança energética é uma coisa assim que é muito séria. Eu acho que aí o poder concedente, a União, tem que ter um certo rigor, tem que ter uma certa intervenção estatal ali, sim, alguma intervenção estatal. E uma delas é essa, é a garantia de energia para todo mundo. Então, se você flexibiliza, é análise combinatória. Pode ser de um dia de todas as distribuidoras fizeram um cálculo para baixo e faltou energia. Então, isso lá no 232 acontece, eu não acho conveniente, é minha opinião pessoal. É um debate que será travado. Então, do 232, são essas duas ressalvas que eu faço. O projeto como um todo é muito bom, é diferente do que Lafayette é contra o 232, eu não sou extremamente favorável. Um projeto longo, complexo, o relator no Senado fez um trabalho magistral, conversas, né, com o Ministério, com a ANEEL, com o setor. É um projeto bom, é um avanço importante que estamos dando. Há essas duas ressalvas, na minha ótica, no meu ponto de vista. Ponto. Então, o capítulo do 232 eu trouxe aqui para o código.
que é justamente a gente incentivar a energia, a compra no mercado livre. Esse é um capítulo. Outro capítulo que é essa polêmica imensa aí do setor fotovoltaico, principalmente, que é a micro e mini geração distribuída. Muita gente me pergunta como é que está no código, o que você acha, como é que vai acontecer. Vamos também agora... Como é que está meu tempo, doutora Maria João? Eu não estou marcando? Está muito interessante. Pode continuar, a gente tem 20, 30 minutos, a gente se ajuda. Ok. Tá. Então, a outra questão é da micro e mini energia distribuída, geração distribuída. Ali é aquela polêmica que houve no final do ano passado, taxar o sol ou não. Existe a resolução 482 da ANEEL, que foi elaborada lá no iniciozinho, quando estava surgindo, quando estava brotando a geração fotovoltaica no Brasil. Praticamente não existia. Então, ela concedeu um incentivo muito grande. Não tem subsídio, diferente do que se fala, não tem 1 centavo de subsídio, mas há incentivos, sim, para esse tipo de geração de energia. Cresceu, maturou, hoje quase 2% já da nossa matriz é de fotovoltaica. E a resolução 482, quando foi elaborada pela ANEEL, ela já previa que no final de 2019 ela seria revista. Chegou o final de 2019. A ANEEL fez várias consultas públicas ao longo do ano, 2019, vários debates sobre isso, e soltou um relatório dizendo que, olha, nós vamos ter que mudar, como já estava previsto, vamos mudar a norma. Existem 5 alternativas novas que nós podemos implementar. Chamou de alternativa 0 a situação atual e apresentou 5 alternativas, 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma dessas alternativas aumentava a tributação sobre a energia solar, fotovoltaica principalmente. A micro e mini geração distribuída, mas grande parte dos atingidos é a geração fotovoltaica. E apresentou 5 cenários. O cenário 1 cobraria-se só o fio B, a TUS de B, que hoje não é cobrada para quem tem energia solar. Alternativa 2 é a TUS de B mais transmissão, 3, 4, 5 alternativas. A última alternativa, a alternativa 5, era uma alternativa que tributava a energia solar em 62%. E ao final de apresentar esses 5, eram estudos técnicos muito bem elaborados. O que acontece se for assim, se for assado? Isso que a ANEEL fez. Mas, no final, ela deu um indicativo que ela, a ANEEL, achava que o mais adequado seria a alternativa 5, 62% de tributação. E aí gerou um caos. O Brasil é tido como um país que tem uma das maiores tributações do planeta, gira em torno de 36%, 37%, a ANEEL sugerindo que a energia solar fosse tributada em 62%. É o fim da energia solar, e aí gerou aquele caos inteiro, todo mundo ligado ao setor de energia fotovoltaica começou a brigar, e com toda a razão, e saiu aquela frase, taxar o sol não, que é um absurdo, energia solar, energia renovável, energia limpa, o Brasil é o país do sol, e vamos taxar em 62% a energia solar. No meio dessa polêmica, essa polêmica toda cresceu muito, só contextualizando ali setembro, outubro de 2019, porque no finalzinho de 2019 viria a nova resolução da ANEEL. Estava iniciando os trabalhos da comissão do Código, e eu tinha sido nomeado relator. E aí, eu sou de Minas Gerais, lá no interior a gente fala que tem fala brincando assim, eu entrei nisso aí igual Pilatos entrou no credo. Caí no meio dessa confusão toda. Eu era o relator do Código Brasileiro de Energia, essa confusão dos setores todo com a ANEEL, e aí me chamaram, e eu me envolvi com um grande prazer, sem nenhuma paixão, e me envolvi, comecei a estudar profundamente essa questão, e comecei a fazer várias reuniões na ANEEL, no Ministério de Minas e Energia, no Planalto, conversando com o setor, com as distribuidoras, com o pessoal do fotovoltaico, para entender o que estava acontecendo e qual seria uma solução mediana. Porque existe ali um conflito de interesse dos
geradores de energia fotovoltaica com as distribuidoras. Qual que é o conflito de interesse? Hoje, o incentivo que é dado, e que não é subsídio, o incentivo que é dado a eles, aos geradores fotovoltaicos, é que eles praticamente não pagam nada. Né? Eles não pagam o chamado fio B, né? a TUS de B, que é o ganho das distribuidoras. As distribuidoras são o centro do sistema, mas elas não ganham com venda de energia. Né? Quando chega na sua casa a continha de luz, e aumentou a luz, e o pessoal xinga a distribuidora local, aqui em Minas é a CEMIG, não é ela que está aumentando, né? Ela faz a cobrança para todo o sistema. O que fica com ela mesmo, que é o ganho da distribuidora, é a chamada TUS de B. E, genericamente, o pessoal fala o fio B. É isso que ela ganha. Quem tem hoje energia solar, seja ela o telhado ou seja remota, não paga a TUS de B, não paga o fio B. E as distribuidoras, na minha visão, com razão, reclamam disso. Reclamam por quê? Qual que é o argumento delas? É um argumento razoável, mas tem uma parte que não é muito. Elas dizem o seguinte: olha, nós, distribuidoras, colocamos à disposição da sociedade toda uma infraestrutura para chegar a luz na sua casa, para chegar a energia. Você usando ou não. A infraestrutura está lá. O poste está ali, o fio está lá, o transformador está ali, está funcionando 24 horas. Se você ligar o botãozinho, a luz tem que chegar na sua casa. E se não chegar, eu sou penalizado por isso. Então, ele tem que investir em infraestrutura. Ele é obrigado, a distribuidora. E mesmo aqueles que têm energia solar na sua casa, à noite ele utiliza a infraestrutura da energia. Aí vendeu energia, trocou, ok. Mas a infraestrutura da energia que chega na casa do cidadão, mesmo aquele que tem energia solar, é um investimento que a distribuidora fez. Então, a distribuidora ela reclama, na minha ótica com razão, de que ela merece receber por isso. Ok. Pessoal, aí as distribuidoras, nessa lógica, lançaram uma falácia, que eu acho errado. Começaram a dizer o seguinte, que olha, hoje existe um sistema injusto com as classes menos favorecidas. Por quê? Hoje, só quem pode ter luz solar são as pessoas mais ricas, porque exige um investimento de R$20 mil, e a classe popular não tem condições de fazer. O pessoal que está lutando aí para vale transporte, vale refeição, não vai ter R$20 mil para fazer um investimento de energia solar no seu telhado. Então, só quem tem são os ricos. Aí a distribuidora fala o seguinte, olha, o que está acontecendo? Esses ricos que têm energia solar, eles não pagam por essa infraestrutura que nós, distribuidoras, estamos colocando para toda a sociedade, e quem não tem energia solar está pagando a mais, porque eles não pagam. Então, eu estou acabando encarecendo o preço da conta de quem não tem energia solar para favorecer os ricos que têm energia solar. Esse foi um discurso que os distribuidores utilizaram, que também é errado. Por quê? Fiz questão de levantar com dados oficiais da ANEEL a quantidade de energia que quem tem energia solar, as residências, quem tem a micro e mini geração distribuída, a quantidade de energia que eles injetaram no sistema no ano de 2019, com dados oficiais da ANEEL, essa energia que é injetada no sistema, ela evita a aquisição de uma energia mais cara, de uma térmica, a diesel, que é caríssima. Com isso, essa energia barata que foi injetada no sistema e que diminuiu a compra de energia cara, no final do ano, barateou a conta para toda a sociedade. Então, aquele discurso também não é verdadeiro, que os pobres estão pagando para os ricos. Aqueles ricos que têm energia solar contribuíram com a diminuição do preço para todo mundo. Mas o fato é que estamos no meio dessa polêmica e eu caí lá igual o Pilatos entrou no credo. Então, eu comecei a conversar, né, com todo o setor e, ao final, eu propus um projeto que é mediano, que, para mim, atende às distribuidoras e atende ao solar, a micro e mini distribuição. O que é? O que está lá no código, de maneira muito breve. Eu dividi a micro e mini distribuição em 4 categorias. A primeira categoria que eu chamo de geração remota. São aquelas fazendas remotas para autoprodução, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo que eu dou sempre. Vamos supor um exemplo hipotético aqui que eu estou criando, puramente didático. O Banco do Brasil de Belo Horizonte
resolveu fazer uma fazenda solar para gerar energia para as suas agências. Então, isso daí eu estou chamando de autogeração remota, na minha classificação. Segunda classificação, geração remota compartilhada, que eu dividi em duas subitens, compartilhada comercial e compartilhada residencial. O que é isso? É um conceito que já existe hoje, mas da maneira que ele existe, ele quase não funciona, e eu fiz aí uma pequena modificação conceitual que vai destravar e que vai poder popularizar a energia solar no Brasil. O que é? Geração remota compartilhada. Junta eu, você, 100 pessoas, estou dando um exemplo aqui, hipotético, e nós vamos fazer um condomínio e nós vamos fazer uma fazenda solar remota que vai gerar energia para nossas residências. É um condomínio, um consórcio entre nós. Isso aí eu chamei de geração remota compartilhada. E que pode ser residencial ou comercial. Nessa mesma lógica, comercial seria um conjunto de lojas. Uma padaria, um posto de gasolina, um salão de beleza, uma farmácia, um conjunto de lojas. Fizeram aí um condomínio, um consórcio e vão fazer uma geração remota, uma fazendinha, para gerar energia para eles. Eu chamo isso de remota compartilhada comercial. E, por último, a microgeração local, que é o telhadinho. É o cara que colocou energia no seu telhado, ou um sitiante que lá no seu sítiozinho fez para aquecer lá o galinheiro, ou para produzir queijo. Isso eu chamo de microgeração local. Então, eu dividi lá no código a geração em 4 categorias e fiz uma transição diferenciada para todos eles. Qual que é a transição? Daqui a 10 anos, todo mundo vai pagar o fio B integralmente, daqui a 10 anos. Só que daqui até lá vai ter uma transição. Para aquele primeiro exemplo que eu dei lá do Banco do Brasil, que é o autogeração remota, esse cidadão, as novas plantas que forem construídas a partir de 2021, ele vai pagar integralmente o fio B, que é aquele que é pago para a distribuidora. Então, o alto consumo vai pagar integralmente o fio B, isso dá em média 28% da tarifação atual. É totalmente viável, fizemos várias simulações, é rentável, é atrativo, não vai matar ninguém. E a distribuidora está recebendo dela. Então, a autogeração remota inicia, a partir de 2021, paga integralmente o fio B. A geração compartilhada, que é aquela fazendinha compartilhada, remota, se for comercial, ela vai iniciar pagando 50% do fio B, lá das distribuidoras, e ao longo de 10 anos vai aumentando, a cada 2 anos aumenta 10%, ao longo de 10 anos ele vai pagar integralmente o fio B das distribuidoras. A geração compartilhada residencial, nessa mesma lógica, ela começa pagando 10% do fio B, e ao longo de 10 anos isso vai aumentando, no final de 10 anos vai pagar integralmente o fio B. E a microgeração local, que é o telhado, mesma lógica, começa pagando 10% do fio B, no final de 10 anos vai pagar integralmente o fio B. É uma transição. E nessa transição de 10 anos, a CDE vai complementar o pagamento para a distribuidora daquela parte faltante. Lembra que eu falei lá que o telhadinho começa pagando 10%? A CDE paga 90%. No ano seguinte, quem tem telhado vai pagar 20%, a CDE paga 80%. Então, ao longo do tempo, a CDE vai reduzindo, até no final de 10 anos zerar, e no final de 10 anos, o próprio consumidor irá pagar integralmente o fio B. Ou seja, com isso eu garanti que durante todo o período a distribuidora estará recebendo o fio B, que eu acho que ela tem que receber mesmo, e para o consumidor faz uma transição no tempo que é razoável, acho que totalmente factível. Essa é a minha proposta que está lá no Código de Energia para substituir a Resolução 482. Isso tudo passaria a vigorar a partir de 2021. Então, todas as plantas derem entrada, que forem protocoladas até dezembro de 2020, mantém-se a norma atual, se a pessoa quiser, é facultativo. Se quiser adotar a norma nova, ele migra para a norma nova. Se quiser manter a norma atual, ele fica na norma atual. Para quem conseguiu parecer já, para quem conseguiu não, para quem protocolou
o pedido de parecer de acesso até 31 de dezembro. Então, esse é o capítulo da geração distribuída. A outra questão que eu acho importante, que é a questão do portfólio. Está gerando uma certa polêmica, o portfólio necessário, né? Mas eu sempre tenho que convidar as pessoas a me ajudarem a trazer outras ideias, que é o seguinte, agora mudando o assunto completamente. O Brasil é um país que tem uma matriz variada, e isso é muito bom. Nós temos que proteger essa matriz. A hora que o projeto, o 232, também essa medida provisória 998, começa a incentivar a migração para o mercado de energia livre, no mercado de energia livre, qual que é a lógica do consumidor, de quem está comprando energia? Preço. Eu sou dono de uma indústria, energia é um dos insumos que eu gasto muito e que influencia no preço do meu produto final. Então, eu vou atrás da energia mais barata. Essa aqui é a lógica do consumidor, uma lógica extremamente razoável. É a lógica do mercado livre. Acontece que nessa lógica do preço, puramente, você vai fazer com que as matrizes entrem em concorrência, matrizes que são diferentes. E aí um princípio que é muito caro ao direito, estou falando aqui, na OAB, é você tratar os desiguais de forma desigual. E assim você faz justiça. A hora que você joga todo mundo no mercado livre, todas as fontes de energia, vai ser uma competição fratricida, vai ser uma competição em que uma fonte vai matar a outra, vai virar antropofagia. Você não vai nunca poder comparar o preço da energia solar, por exemplo, ou eólica, com o da térmica. Nunca. Nessa lógica, uma fonte vai começar a engolir a outra. Isso não é bom para o sistema. Então, o que eu estou propondo lá no código? E aí, dá uma reta grita, mas é uma intervenção? Eu acho que não. Eu propus dividir em duas categorias as matrizes. As chamadas matrizes renováveis e as não renováveis. As renováveis é o que a lei considera renovável. A lei chama de renovável, de maneira errônea, a solar, a eólica, PCH, biomassa e energia do lixo. Né? A lei considera que são as incentivadas. E outra categoria são as grandes. Térmica, as grandes hidrelétricas, é outra categoria. O que eu estou propondo como medida de proteção das matrizes? Você separar essas duas categorias e elas vão competir entre si somente. É tratar os desiguais de forma desigual. Assim, você pode tirar um conjunto de subsídios, aí sim que existe, de subsídios hoje, para essas fontes renováveis, para elas ficarem competitivas, porque elas não têm ganho de escala. Então, hoje, as fontes chamadas renováveis, as incentivadas, elas têm 50% de desconto no FII. Isso aí impacta em quase 25% da CDE. A CDE impacta em quase 40% na indústria. Se você simplesmente separar essas duas categorias, você pode tirar esse desconto do FII, porque elas vão competir entre si. Mas como é que você vai fazer isso, Lafayette? É o modelo do Chile. Não inventei a roda. No Chile funciona assim. O Ministério de Minas e Energia, ele desenha um portfólio, ele baseado nos estudos da EPE, do ONS, do Operador Nacional do Sistema, ele sabe exatamente quanto de energia é consumido hoje por cada fonte. Hoje, essas fontes incentivadas, atualizadas, essas chamadas as incentivadas, a micro, a eólica, solar, a biomassa, elas respondem hoje por em torno de 25% da nossa matriz. 75% hidrelétrica e térmica. Então, qual que é a minha proposta? Mesmo no mercado livre, todas as compras, todos os leilões, eles sejam necessariamente, e quem vai definir a quantidade, o
Ministério de Minas e Energia já faz o lançamento para os próximos 5 anos. Se fosse hoje, 25% dessas fontes renováveis, 75% das não renováveis. Então, nos leilões, as renováveis vão competir entre si. E aí você vai forçar uma queda de preço pela competição, pela concorrência. Mas você está colocando para competir iguais com iguais. Os grandalhões competem entre si. Você vai forçar a concorrência e baixar o preço, porque eles estão competindo entre si. Se você botar para competir entre si em condições iguais, é uma aguila com um menino de peso-pena, né? Sub-21. São desiguais. Então, você vai acabar matando uma fonte. Então, você precisa proteger as fontes. Então, essa é a minha lógica. Algumas pessoas vêm falando comigo, algumas pessoas falam, mas isso é uma intervenção, o Mercado Livre é livre. A lógica do Mercado Livre é essa, é a liberdade. Isso é uma intervenção indevida da União, do poder concedente, onde não deveria haver. Eu falo o seguinte, gente, o Mercado Livre é livre, mas nós estamos falando de energia. Energia é algo que é estratégico, é diferente, né? Em vários países do mundo não entregaram para a iniciativa privada a geração e transmissão de energia, que é estratégico. Não estou falando de comércio comum de roupa, estou falando de energia. Energia é a fonte motriz do país, a espinha dorsal de todo o país. Eu falei com vocês que guerras acontecem por conta de energia. Então, sim, vamos promover o mercado regulado, mas, espera lá, dentro de parâmetros que nos deem segurança do sistema. Isso é que é fundamental. Então, eu não estou intervindo no preço, não estou intervindo na competição. Só estou intervindo, é uma intervenção, sim, de como se dará o livre mercado. E é uma intervenção perfeitamente razoável. É uma intervenção no objetivo de proteger as matrizes. Tenho recebido críticas nessa minha lógica. Olha, o Mercado Livre é livre. Mas quem é do direito, quem conhece um pouquinho dos princípios, a gente sabe que a gente precisa, para fazer justiça, tratar os desiguais de maneira desigual. Eu falo sempre que aqui o Brasil é o país do contrário, dos absurdos. Nós tivemos, isso eu falo claramente, 15 anos aí de governos, e não vou te xingar aqui, mas de governos em que governou o PT, governos de esquerda. Eles colocaram uma lógica, que eu sou contra elas, de que demonizaram a energia hidrelétrica. O Brasil é um país que chegou a ter 90% de energia hidrelétrica e começaram a dizer que os lagos são uma agressão à natureza, que nós não podemos e não devemos, e criaram imensas dificuldades para você fazer uma PCH hoje. Você fazer uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, você tem que enfrentar uma dificuldade como se você fosse construir uma Itaipu. Você não consegue. O que, na minha opinião, é um grande equívoco, porque nós precisamos de água. Eu falei lá no começo que vários países entram em guerra por conta de água. Vai lá no Oriente Médio. Então, nada mais lógico, nada mais importante do que você incentivar açudes, você ter água. Agora, se você tiver reservatório de água que produz energia, melhor ainda. Então, assim, hoje é impossível você fazer uma PCH. Uma CGH é impossível. Você não consegue, é uma luta. Sendo que existe hoje de estoque na ANEEL de pareceres, de pedidos de PCH pelo Brasil, quase 14 gigas no Brasil. Pequenas usininhas que seriam esparramadas pelo Brasil inteiro. Pequenos reservatórios de água pelo Brasil inteiro. Nós temos uma Itaipu já hoje catalogada. Você não consegue fazer. Porque a água, você vai paralisar a água, e a água aí é uma agressão à natureza, e isso não pode. É um equívoco. Água é vida. A gente precisa de água para tudo. Nosso corpo é 80% de água. Os países fazem guerra por causa de água. E nós aqui, não pode fazer reservatório porque é uma agressão à natureza. É lógico que você não vai fazer uma hidrelétrica no meio da selva amazônica. É bom senso. Para você fazer pequenos reservatórios é extremamente importante. Pela questão hídrica, está aí seca. Aí quem vive em São Paulo está vivendo isso. Racionamento de energia, racionamento de água, porque não tem reservatório. Então, nós temos que incentivar os reservatórios. E se o reservatório puder produzir energia, melhor ainda. Então, dentro dessa linha, é que eu proponho essa proteção. Hoje, como está,
assim, se você jogar todo mundo para o mercado livre, da noite para o dia, é a lei da selva. Você vai fazer uma matriz degladiar com a outra, o que eu acho que não é conveniente, a minha opinião. Daí que eu propus esse portfólio necessário, que seria flexível, que seria o Ministério de Minas e Energia é que vai, todo ano, ele já lança o que vai acontecer daqui a 5 anos, já sinaliza para o mercado saber, nós vamos aumentar aqui fotovoltaica, vamos aumentar a eólica, nós precisamos de mais térmicas. O poder concedente faz essa sinalização. E ele sabe o que está acontecendo. A ONS sabe isso milimetricamente. Isso não causa prejuízo para ninguém. E você está fazendo com que todas as fontes estão gerando energia que pode gerar, que deve gerar, e estão protegidas. E você não está atrapalhando o livre mercado. Você está só separando os desiguais. A competição é aqui, a competição é aqui. E ponto final. Então, esse é um capítulo que eu coloquei lá no código. Está sendo debatido, uns criticam, outros elogiam. Tem recebido muitos elogios, mas tem recebido muita crítica também. Faz parte do debate, né? Mas eu quero dizer que eu apresentei isso dentro das melhores intenções, aquilo que eu acho que é lógico e que é importante para o país. Deputada, a gente tem só um pouquinho mais de tempo para o senhor terminar. Eu sei que tem muitos Então vou concluir. Então, ok. E por final eu fiz lá normatizei ali a carga de bateria, que é uma realidade que vai vir, e criei lá o programa de geração de renda através da Vila de Energia, que basicamente os municípios pequenos, das cidades pobres, eles pedem uma autorização e o Ministério da Energia dá essa autorização para o município pequeno a construir uma planta fotovoltaica ou eólica, tem que ser energia limpa. E a venda dessa energia vai custear o valor monetário dessa venda de energia, paga o que eu chamo de Bolsa Energia. A distribuidora ela é obrigada a comprar essa energia dessa planta e, com isso, esse dinheiro paga a Bolsa Energia para famílias carentes. Essas famílias podem sair fora do Bolsa Família, você desonera o governo com o Bolsa Família, e essa família ela tem que estar necessariamente conectada no sistema, com isso você está evitando perda, e essa família também não terá mais o incentivo, que é outro subsídio que existe, a tarifa social, porque essa Bolsa Energia ela vai pagar melhor do que o Bolsa Família. Então, você desonera o governo, você consegue diminuir o preço da conta de luz, que você está reduzindo perda e está diminuindo a tarifa social, e você está pagando uma Bolsa Energia, uma Bolsa Família, como se fosse melhor até do que Bolsa Família. É um programa que eu idealizei, que está lá também no código. Senhor, desculpe se eu alonguei, mas é o código, a matéria é palpitante, e mil desculpas aí, obrigado por terem tolerado todo esse tempo aí, e fico à disposição para responder as dúvidas que tiverem surgido aí com a minha fala. Muito obrigado. Imagina, deputada, a gente que agradece, eu que fico constrangida da gente ter limitação de tempo, tínhamos mais tempo para falar de tudo. Aproveitando nosso também... adversário, tem hora. E como a Joísa também, professora Joísa também vai ter que nos deixar rápido, eu vou passar para ela a palavra, para ela fazer os comentários e deixar as perguntas. Muito obrigada, deputada, desde já. Eu que agradeço. Muito obrigada, Maria João, prazer, deputado, pela oportunidade de aprender mais acerca da sua iniciativa. Fiz um esforço, na verdade, para conseguir percorrer as 208 páginas, 405 artigos que eu tive acesso no seu site. Começo dizendo o seguinte, a sua justificativa de que estamos diante de um cipoal de normatizações do setor elétrico. O senhor até depois pede desculpa por ter usado a palavra caos, mas na verdade não devia pedir, porque é um caos mesmo. Nós falou de uma confusão difícil de desvendar num momento em que precisamos atrair investimentos. Esta indústria é a bola da vez em infraestrutura. Tivemos o momento das telecomunicações, tivemos um momento de universalização do acesso à eletricidade, agora estamos caminhando para atingir os nossos objetivos no saneamento, mas ainda no saneamento precisaremos de muitos recursos públicos,
razão pela qual precisamos de um ordenamento adequado no setor elétrico para continuarmos atraindo, de um lado, capitais privados, que em caráter complementar venham a nos permitir alcançar os nossos desafios, e mais do que isso, a inovação tecnológica que essa indústria experimenta é uma oportunidade de modernização não apenas para o setor, mas para a economia como um todo. Não é? Então, este é um ponto fundamental. E certamente esse cipual não ajuda. Esse cipual causa o que a gente chama de um custo de transação, que aumenta o custo de capital, diminui os investimentos através de retornos menores. A medida provisória 998, que é a mais recente iniciativa submetida à apreciação do Congresso, ela faz uma alteração que eu contei, e até foi fácil contar, essa era fácil, que ela é a 8ª alteração da Lei 9991. Então, quando eu me dou o trabalho, às vezes, quando sai um novo regulamento, tentar ver o original e ver como é que ele ficou. Então, é o seguinte, os vigentes, eles são verdadeiros Frankensteins. E, então, eu até, nesse sentido, vejo muito mérito na tentativa de tentarmos estabelecer um corpo mais organicamente articulado, para quem se aproxima desse setor. Esse setor é entrópico, ele se beneficia desse caráter um pouco mais fechado, que é uma indústria mais fechada, dá mais retorno para quem está nela, principalmente por impedir que outros entrem de modo muito fácil, mas acho que precisamos reverter, e então, quer dizer, quando o senhor começa dizendo... Desculpa, eu estou falando com o deputado, estou chamando de senhor, está correto? Eu não, você... Então, quer dizer, o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, então, lhe incumbe, né, lhe designa relator dessa iniciativa, talvez até identificando a necessidade de articular melhor, porque, por exemplo, temos também tramitando não apenas as reformas do setor elétrico, através do PLS 232, o PL 1917, mas a gente tem a reforma do gás, que tem um impacto muito importante. Ela está hoje, inclusive, no valor. E temos, no contexto de atrair esses investimentos, que pensar que estamos já diante da 3ª década do início da modernização do setor. Eu até vou me permitir aqui, Maria João, trazer um tema aqui. Posso compartilhar aqui os slides? Então, são 13 slides. Esse aqui é só um diagnóstico que nós estamos terminando, de um projeto que mostra o seguinte: olha, a gente tem nesta década concessões vencendo que representam na geração quase 30, mais de 30 gigawatts numa plataforma de 170. Nós temos alguns contratos de transmissão e uma grande concentração de contratos de concessão de distribuição, que representam ali, grosso modo, 50% do mercado, 50% do número de clientes atendidos. E agora interrompo aqui esse compartilhamento. Este tema, por exemplo, é um tema que está abarcado na sua proposta. E ele está lá não apenas na seção de outorgas, mas depois em cada um dos segmentos, existe uma preocupação, existe uma seção destacada para prorrogação de concessões, geração, transmissão e distribuição. E esse é um tema que é bastante candente, eu até vou focar um pouco nesse e vou fazer mais 2 considerações. Mas esse é um tema muito importante, que nós fizemos esse trabalho ali, identificamos aqui, que ou pelo menos podemos nos certificar, daquilo que suspeitávamos a princípio, de que se trata de uma prerrogativa do poder concedente, renovar ou não, mas na expectativa de mitigarmos a percepção de risco, era importante que a gente conseguisse dar alguma substância ao que significa uma adequada prestação de serviço. Algo que o seu projeto ali, ele já de certo modo chama atenção. Ele já destaca essa necessidade. Então, no artigo 39, fala de requisitos mínimos para que concessionários e permissionários possam ter o seu desempenho técnico atestado
para que possam se beneficiar de renovação. Então, eu vou tomar esse caso para dizer o seguinte, só nesse tema, que é um tema muito importante, não é? Que é o tema da renovação das concessões e que, por exemplo, para o segmento de distribuição é fundamental nos anos próximos, né? Principalmente quando a gente está considerando 36 meses como prazo para o pedido de renovação, né? Nós já temos uma necessidade ali de articular adequadamente e isso ocupa uma parte importante do seu código. A mesma Lei 10.848 faz algumas mudanças com relação a essa prerrogativa. Veja que grande perturbação ocorreu no setor, porque veio a medida provisória 579 para tratar de um conjunto de concessões de geração, e agora nós temos aqui, se avizinhando aqui para um outro segmento muito importante, essa necessidade de nos debruçarmos sobre o que vai pautar esta decisão do poder concedente nesse contexto. E isso se relaciona com um outro tema que o senhor coloca, que é, por exemplo, micro e mini geração distribuída, o papel da distribuidora, que, no fundo, a sua proposta, ela materializa uma mudança no modelo mercantil que está em vigor. Eu vou me permitir aqui usar da minha prerrogativa aqui de pesquisador para dizer o seguinte, de fato existe uma transferência de renda muito desfavorável nessa proposta da geração remota compartilhada. A ANEEL inaugura, como o senhor descreveu, a resolução 482, a altera em 2015, propõe lá na gestão, na direção em que integrava o diretor Tiago Correia, imaginando que em 2020 nós poderíamos avaliar qual era o avanço dessas tecnologias, e não conseguimos, o tema saiu por completo da alçada da ANEEL, talvez até meritoriamente, porque nós estamos falando de uma decisão de política e talvez caiba ao Congresso dizer qual é o tamanho. Mas é importante que a gente consiga, nessa discussão de qual é o tamanho do incentivo, deixar muito claro. Então, até achei muito interessante a sua manifestação de que teria pedido para que se fizessem contas, né? E acho que é importante a gente sempre trazer à mesa qual é o conjunto, porque, veja bem, eu sou uma consumidora residencial e as pessoas não percebem, mas sob o contexto sobre a possibilidade da geração remota compartilhada, um consumidor de baixa tensão residencial pode se tornar livre. Porque o que é ser livre em sentido econômico? Ser livre é ter o direito de escolher o seu supridor. E na geração compartilhada, o consumidor residencial de baixa tensão já pode fazer a escolha do seu supridor. E ele, inclusive, no caso da geração compartilhada, ele não precisa nem fazer um investimento no painel. Bom, mas aí eu vou estar gerando um custo, porque aí que tem um ponto. Assim, esta transformação, ela ainda tem na rede o viabilizador dessa modernização. E não é a rede que a gente tem. É uma rede mais moderna, que demanda investimentos que custam e que precisam ser remunerados adequadamente. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que são os principais dilemas enfrentados, para que a gente possa explicitar. Só para terminar, então, eu teria milhares de outros comentários, eu acho que ficou a provocação de chamá-lo outras vezes, ou aqui, ou nos fóruns nos quais nós participamos, para dar seguimento, talvez até abordar alguns pontos, porque eu diria o seguinte, tem mérito a ideia de querer criar uma compreensão mais coerente do que é o conjunto de normativos que pautam o setor. A dificuldade principal que eu identifico a dificuldade e o desafio que eu identifico na tarefa da qual o senhor se incumbe, é que nós não estamos no que a gente chama de um estado estacionário dessa indústria. Então, tentar trazer o passado e recepcionar o futuro quando não sabemos qual é o futuro é algo por demais desafiador.
E aí eu vou só trazer um exemplozinho. Tem uma iniciativa, por exemplo, que está em curso na Austrália. A Austrália foi um dos países pioneiros na liberalização na década de 90, mas todos esses países eles ficaram reavaliando e ajustando as suas trajetórias, é algo que nós ainda estamos fazendo de modo meio mambembe. E eles têm uma preocupação em pensar o que é o desenho de mercado pós-2025. Então, eles têm como dado que a geração solar e a geração fotovoltaica e a geração eólica vão ser uma parte muito importante. Consideram que talvez venham a ser o país, de acordo com a Agência Internacional de Energia, que será o mais descentralizado do mundo. Agora, querem ter uma capacidade de pensar como articular o papel desses diferentes agentes, pessoas e empresas, e estão chamando a sociedade com previsibilidade para que possa se debruçar sobre este corpo coerente. Então, eu lhe convido, eu diria o seguinte, como observadora atenta do setor, eu diria que a sua bandeira ela tem muito potencial. Talvez a gente pudesse ser menos ambicioso na urgência, mas entender que a sua iniciativa ela tem uma grande contribuição para que a gente pense este futuro. E só, muito obrigada. Posso fazer um breve as palavras da doutora Juíza? Claro, deputado. Parabéns pelas suas colocações. Eu concordo em número, gênero e grau. Na questão da micro e mini geração distribuída, da geração compartilhada, eu fiz uma pequena alteração nesse conceito e nós vamos conseguir, finalmente, popularizar, democratizar a energia solar. Hoje, por questão regulatória, o pobre é proibido de ter energia solar. Ou ele tem capital para colocar o telhado, R$20 mil, e aí o cara que está disputando o vale transporte amanhã, ele não tem esse capital, muito menos para fazer uma compartilhada remota. Hoje, a regulação atual faz com que o preço final da energia de uma compartilhada remota saia mais cara do que a energia que ele tem hoje na casa dele. Então, na prática, a regulação atual proíbe o cidadão mais simples ter energia solar. Lá no nosso capítulo, nós estamos destravando isso de maneira que fique atrativo para o investidor, que não vai ser ele, não é a pessoa simples que vai conseguir, tem que ser atrativo para o investidor e tem que ser benéfico para o consumidor, que é a pessoa mais pobre. Nós conseguimos destravar ali esse conceito da compartilhada que vai poder finalmente popularizar, democratizar a energia solar no Brasil. Nós estamos falando aí de um mercado de 70 milhões de residências que vão poder, se quiser, entrar nesse mercado. Hoje elas não podem, são proibidas pela regulação. Isso é uma coisa. E a segunda, a senhora está certíssima, né? A Austrália está desenhando o futuro, todo mundo está desenhando o futuro. É que o Brasil tem uma particularidade que a gente não pode tirar da mente. O Brasil é um país continental. E o nosso sistema, por sorte, isso é muito positivo, é integrado. Então, fala, porque na Europa eles fazem isso. A Dinamarca é menor do que o Rio de Janeiro. Né? Nós estamos falando do Brasil. Né? Então, o Brasil, nós conseguimos fazer um sistema de compensação. Quando chove no norte, não chove no sul, mas o sistema é integrado, o sistema é único. Nós temos o operador nacional do sistema. Então, isso é um dificultador, né? Mas é um passo que nós temos, mas que torna o nosso desafio ainda mais complexo. Então, as decisões que nós tomarmos são bem diferentes dos países da Europa e da grande maioria dos países do mundo, porque nós temos o sistema integrado e porque nós temos um país gigante. Então, isso são componentes que acabam dificultando, mas que, em certo aspecto, é benéfico para toda a sociedade. Né? Mas essa lógica precisa também estar sempre em mente essa realidade, que é a nossa realidade. Mas parabéns, as colocações da senhora, perfeitamente. E, digo mais, quando eu publiquei lá o anteprojeto, publiquei para isso, para todo mundo poder olhar, folhear, e ver pontos onde, olha, isso aqui não funciona, deputado, isso aqui, a sua ideia está muito boa, mas não vai para frente. Ou o contrário, deputado, isso aqui ficou bom, mas se você acrescentasse isso, ficaria melhor ainda. Então, está publicado, está no portal da Câmara, e em que eu peço a contribuição da sociedade, dos especialistas,
dos engenheiros, dos advogados, dos economistas, né, das pessoas que olhem. Ali é o anteprojeto, vamos dizer assim, é o rascunho, é o texto base sobre o qual vamos acrescentar, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, e é isso que eu convido a todos a fazerem. Não tem nenhuma vaidade, não, meu texto é que está certo, não aceito a sua contribuição. Ao contrário, eu quero é contribuição, eu quero é que seja um código bom para todo mundo, né? E que seja o melhor possível. Muito bem-vindo. Muito bacana essa sua fala, deputado, assim, de desprendimento, apesar da sua autoria, né, de aceitar as contribuições com toda essa humildade, no sentido de buscar sempre o melhor para o setor, o melhor para a sociedade, né? Eu achei bem interessante. Eu só tomei a palavra para a gente tentar fechar no cronograma. Eu vou agradecer a juíza pelas considerações que ela fez e dizer, juíza, que caso você tenha o seu compromisso, que você já tinha avisado de antemão, né, fique à vontade. Deputado, eu vou fazer só uma consideração, eu vou sair da condição de moderador e fazer só uma consideração, são poucas para não tomar muito tempo, na condição de debatedor, e já passo a palavra, viu, Alessandro, até para te contextualizar, porque quando o senhor colocou a questão do mercado livre lá para baixa tensão, e muito de forma muito interessante, o senhor colocou a questão da contratação obrigatória, a contratação que o consumidor teria que ter, né? Eu gostaria só de fazer uma consideração, deputado, porque agora nós passamos por esse momento muito ruim da crise que a gente passou em relação ao Covid, e muitos consumidores tiveram que reduzir o seu consumo. Aí nós temos dois ambientes, né? O senhor conhece disso, nós temos lá o ambiente da distribuidora e o ambiente do Mercado Livre, né? Onde tem essa questão contratual lá de uma contratação mínima e tal, né? O que acontece, deputado? Neste ambiente do Mercado Livre, nós não tivemos a necessidade do governo, ou de uma medida provisória, ou de uma conta Covid. Nós lá no Mercado Livre, eu falo isso porque eu atuo no Mercado Livre há mais de 20 anos, nós nos organizamos, nós suprimos o consumidor na medida que ele precisou consumir menos naquele momento, a gente conseguiu adequar a curva de consumo porque entendemos a necessidade. Lá no outro mercado regulado, deputado, não teve jeito. A distribuidora, não é porque a distribuidora é do mal, é porque ela tem seus mecanismos muito engessados. Então, necessariamente, ela teve que socorrer de uma medida provisória, conta Covid e assim por diante. Digo isso, deputado, porque é perfeitamente possível, né, o consumidor migrar, o consumidor do grupo B, né, conforme o senhor relatou, migrar para o Mercado Livre. É evidente que não dá para ter um consumidor do grupo B com todas essas cláusulas que tem uma indústria. O setor vai ter que se adaptar com isso, né? Nós vamos ter que criar planos, assim como tem no setor de telefonia, conta controlada, consumo pré-pago, enfim, eu acho que o mercado ele vai se organizar de tal forma que para o consumidor do grupo B, lá no Mercado Livre, eu não tenho dúvida que vai ser benéfico e vai ter um preço de energia mais competitivo. Eu falo isso só porque isso me incomoda há muito tempo que eu trabalho nesse negócio, eu acredito muito no Mercado Livre e como não pelo Mercado Livre para si, né, mas o Mercado Livre para os consumidores, né? E por fim, com relação à questão, daí eu quero entrar na consideração que eu vou passar a palavra para você, Alessandro, em relação à GD, e pegando um contexto maior, que é sobre o código, né? O código, ele assim, eu acho que é uma grande iniciativa, porque ele blinda o Congresso, blinda o governo, blinda, né, os atores de iniciativas de grupos de pressão, porque na lei ordinária, né, eventualmente lá o senhor vai ter, o próprio governo pode soltar uma medida provisória. Quando a gente tem aí um código, o negócio fica um pouquinho mais blindado com relação a esses grupos de pressão. E isso é uma grande, acho que um grande ponto positivo no código, né, na iniciativa do senhor. Por outro lado, como a juíza colocou, né, o difícil é ter um código e a gente querer abarcar muitas coisas, ainda mais num setor que está assim sofrendo aí ataque, do ponto de vista positivo, de tecnologia, né? O setor até então nós ficamos aí 30, 40 anos, aquele negócio de geração, transmissão e o consumidor lá embaixo recebendo energia. Agora não, a gente tem aí, como o senhor falou, os consumidores produzindo, escolhendo sua fonte, escolhendo se compra energia de outro. A gente tem aí também a própria rede de distribuição sendo uma rede inteligente, enfim, mudou bastante. Então, quando a gente abarca isso num código, então a gente começa a engessar. Aí, Alessandro, eu queria ver a sua opinião, né, que a proposta do deputado é bastante interessante nessa questão da GD, na medida ele coloca lá, ele explicita, ó, vai ter aqui uma regra de transição, vai pagar o fio B, né, e daí nós temos ali a CDE para complementar, ou seja, isso é um ponto
um outro ponto positivo que o senhor está explicitando. Ó, existe realmente uma necessidade de uma complementação da renda para a distribuidora, porque o consumidor ele está usando a malha de distribuição, então precisa. Está explicitando isso, né? E está colocando lá uma regra de transição. Mas na medida em que coloca todas essas questões tecnológicas, inclusive a questão da matriz, conforme o senhor separa duas matrizes, né? Uma renovável e uma outra matriz, que seriam as convencionais, né? E de repente aparece uma outra tecnologia aí que não está prevista em código, né, Alessandro? Aí queria entender sobre o seu aspecto, Alessandro, como é que você considera esse engessamento, que é bom, né, vis-à-vis a gente tem aí uma necessidade de adaptações futuras em função da tecnologia. A palavra é sua, Alessandro, para suas considerações. Excelente, Franklin, obrigado. Deputado, uma honra, parabéns pelo trabalho realizado até agora. Doutora Maria João também, obrigado pelo convite. E, Joyce, eu adorei as suas colocações, acho que extremamente importante. A discussão do código e consolidação, acho que é um marco na história do setor energético brasileiro, né? Eu acho que, de fato, eu, como leigo, não advogado, tenho uma dificuldade enorme para entender o normativo. Eu entendo o caos, não é cipoal, não, é caos mesmo. Agora, e aí concordo com a Joyce completamente que consolidar e pensar o futuro dentro do mundo que está discutindo modernização do setor elétrico, modernização de gás, de uma forma agora o setor energético se cruzando com o setor de resíduos e com o saneamento, né? Tentar consolidar isso dentro do código, de fato, é uma coisa que pode engessar, como disse o Frank. O biogás, assim, eu entendo que todo mundo, quando fala de GD, automaticamente associa o negócio a solar. Nós temos no Brasil, só para contextualizar, o Brasil tem de longe o maior potencial do mundo de potencial de biogás não explorado, né? Eu brinco que é pior que deixar o pré-sal, que o gás natural enterrado. Assim, a gente está desperdiçando o potencial, são 100 milhões de metros cúbicos de gás por dia, quer dizer, é mais do que o consumo do Brasil hoje, né? Que hoje esses resíduos não aproveitados para uso energético, né? São descartados e desperdiçados. Então, isso é quase 20 gigawatts de potência. Esse mercado, historicamente, errou muito tecnologicamente, né? Não era recepcionado pelo setor energético. E agora, nos últimos 5 anos, com a regulação, tem muita coisa acontecendo, né? É engraçado, né? O poder da regulação é enorme, né? As primeiras regulações do setor do biogás, do setor energético, seja para combustível e para energia elétrica, são de 2015. De lá para cá, nós já temos quase 700, 800 milhões de reais de investimento só em projetos grandes. A quantidade de plantas saiu de 100 plantas para mais de 500 plantas. Uma potência instalada interessante. Eu queria, assim, e aí acho que a inovação que o Franklin falou é essencial. O Brasil vai ter um grande desafio, que é potência e potência renovável. Eu acho que a questão da energia, nós já temos um caminho, né? A gente tem tem os melhores ventos do mundo, tem condição eólica extraordinária, solar extraordinária, sabemos fazer, temos cadeia. Agora nós vamos ter um problema de garantia de potência. E, de fato, uma térmica biogás tem exatamente as mesmas características operacionais de uma térmica gás. Inclusive, são os mesmos equipamentos, né? E por isso que a gente tem que trazer para dentro do código, naquela parte que ele está tratando da modernização, essa flexibilidade para tratar da potência e lastro. A gente tem que, de alguma forma, diferenciar aquilo que é só energia e com potência e lastro. Acho que esse é o grande desafio, né? E tentar ter a previsibilidade, ou ter um incentivo para ampliação da potência e, de preferência, não fóssil, né? Isso foi muito acelerado agora com a 998, que quando ela acaba com os subsídios e põe o desafio de fazer uma nova remuneração por externalidade ambiental em 12 meses.
Então, isso eu acho que é o grande desafio pelo qual nós vamos passar hoje. Eu acho que isso... Como tratar isso, né? Você tira os incentivos de um lado e, do outro lado, você propõe uma colocação de uma nova legislação para incentivo, para externalidades, né? E eu acho que externalidade é tudo, né? É ambiental, é potência, serviço auxiliar e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser tratado de alguma forma. Então, assim, o biogás é a caçula das renováveis. A gente tem uma condição única. Na Europa tem quase 12 gigas instaladas de biogás, apesar de não ter a mesma condição brasileira. Então, o Brasil poderia ter 12 gigawatts com tranquilidade instalados. Isso equivale ao que o Brasil precisa de geração de térmica a gás natural, né? Então, 5 gigas na base, mais 7 de ponta até 2012, até 2030. Então, eu acho que, eu concordo plenamente com o Frank, e eu acho que isso é o desafio de todo o setor energético. Né? Como fazer a ampliação de potência que garanta a expansão das renováveis intermitentes, dê segurança ao sistema e sem sujar a matriz. Né? Então, estou junto no desafio e pronto, aberto para discussão. Muito bem. Posso fazer aqui algumas considerações? A fala, né, do Franklin. Os dois estão assim, cobertos de razão no que fala assim, da preocupação de bloquear, né, de enrijecer a legislação num setor que tecnologicamente vem se reinventando e avançando muito. O Código não tem não tem esse objetivo, não quer bloquear nada, ele quer desenhar os caminhos. Né? As minúcias continuarão vindo por portarias, por resoluções, mas ele tem que dar um direcionamento. É como o próprio Franklin citou aqui, lá no setor de telecom, tem a legislação. E eles têm a flexibilidade, mas a legislação dá o rumo, dá a cadência. E ali dentro eles têm toda a liberdade para se renovar e se reinventarem. Então, o código tem que vir nessa linha. Ele não pode engessar. E nem pretende. O que está ali não está engessando nada. Ao contrário. Nós estamos recepcionando o futuro que vem aí de maneira organizada. Porque senão o futuro vem e nos atropela. Então, é preciso a gente organizar a chegada do futuro. É o sinal de trânsito. Vai para lá ou vem para cá. Você precisa organizar a chegada do futuro. Senão você é atropelado por ele. Aí você tem que criar em cima da lei, em cima da hora, portaria trabalhada para poder... Não, para lá, vamos organizar, organizando, tudo bem. Então, essa é a pretensão. Então, esse medo, né? Opa, aí vai engessar uma legislação num setor que está avançando tecnologicamente. Nós estamos aqui organizando o crescimento. Então, esse temor não precisamos ter. Aliás, é um cuidado que estamos tendo na criação do código. É uma advertência importantíssima. Tem que ser feito, mas está sendo considerada. A questão do biogás, isso é fundamental. Nós temos aqui uma mina de ouro enterrado que não estamos utilizando. Está sendo lá, está pronta para ser votada a nova lei do gás. Então, foi um tema que eu não mergulhei com profundidade e nem coloquei aqui no código, porque já era um tema específico, foi criada uma comissão específica para isso. Então, assim, é um tema que eu não abordei, embora exista, sim, uma conexão, porque o gás ele vai alimentar as térmicas, e as térmicas são importantes para nós, e faço voto que todas as térmicas hoje, a diesel, sejam convertidas a biogás, né, que é limpo, mais barato, e é uma riqueza que nós temos que estar enterrada e que temos que utilizar, antes que venha uma nova tecnologia que a substitua, e isso que hoje é um patrimônio valiosíssimo, vire pó, não vale mais nada. Então, é importante, sim, incentivarmos a utilização do biogás e, nessa linha, me parece, está vindo a nova lei do gás. Já foi amplamente discutida com todo o setor e acho que é uma lei modernizadora que eu não mergulhei profundamente nesse tema. Assim como o biogás, e aí é um capítulo ainda que eu estou acabando de elaborar, que vai vir para o código também, é a energia do lixo. E é outro potencial fantástico que o Brasil tem,
que resolve um problemão ambiental, e agora a tecnologia tornou possível você gerar energia limpa através do lixo. Acaba sendo uma energia um pouco mais cara, mas isso resolve um problemão dos lixões que tem no Brasil inteiro. Menos de 5% das cidades do Brasil, são 5.800 cidades, menos de 5% tem um aterro sanitário razoável. O Brasil inteiro são lixões, né? E aquilo ali é uma podridão, catação de lixo, gente ali catando. É um caos, o Brasil inteiro. E agora temos tecnologia para gerar energia limpa através da queima do lixo. Merece também uma atenção muito especial e um potencial fantástico que o Brasil tem. Então, assim, são dois temas que precisam ser inseridos no debate. O biogás já está bem mais maduro, né? O projeto já está pronto, já foi aprovado na comissão especial, e já está prontinho para ser votado no plenário. Mas temos que dar agora um direcionamento também para a questão do lixo, né? Do resíduo sólido. Mas aqui, concordo com todas as observações do Franklin e do Alessandro, com o receio de a gente engessar um setor que é dinâmico. Não é o que pretendemos. Pretendemos orientar esse setor dinâmico, que precisa ser orientado, porque senão vira a balbúrdia que nós temos hoje. E aí a insegurança, a falta de clareza. Então é preciso organizar, né? Não engessar. Uma observação importantíssima que vocês fizeram, mas que estamos tendo esse cuidado. Muito bacana, deputado, esse cuidado que o senhor está tendo aí, e as palavras foram muito bem usadas aí do cuidado, que não é um engessamento, mas um direcionamento. Eu acho que esse é o ponto, e isso daí ele acaba resolvendo essa questão de proteção contra a pressão que os senhores recebem aí dos grupos de pressão, que é natural, faz parte da sociedade, né? Cada um quer defender o seu interesse, mas ao mesmo tempo o senhor também recepciona e dá os direcionamentos para recepcionar novas tecnologias. Sem passar muito tempo, eu vou passar a palavra para o Fabiano fazer essas considerações, Fabiano, e gostaria, Fabiano, se fosse possível, dentro da sua, né, não sei qual, a gente não combinou isso, mas que você tangenciasse a questão assim do timing para o Brasil ter um Código Brasileiro de Energia. Se a gente está no momento certo, passamos do tempo, ainda temos um prazo para amadurecer essa ideia. Se você puder explorar essa ideia, Fabiano, a gente agradece. Um abraço. Maravilha. Obrigado, Franklin. Obrigado, Maria João. Agradecer ao OAB também aqui pela organização. É um prazer participar dessa conversa e, em especial, agradecer ao deputado que se disponibilizou a vir justamente conversar conosco. Nós aqui na equipe do escritório, deputado, nós somos 70 pessoas focadas em infraestrutura, das quais metade, 35, só no setor de energia, trabalhando aí com geradoras, transmissoras, distribuidoras, comercializadoras. E o que eu posso lhe dizer, deputado, eu sou uma testemunha de exatamente o diagnóstico que o senhor fez. Concordo 100%, efetivamente, no diagnóstico de o quão benéfico pode ser se a gente, de fato, organizar, neste momento que nós estamos, né, e já entrando um pouquinho na pergunta do Franklin, se nós organizarmos a legislação, porque que de fato se encontra num cipoal, né, como já foi utilizado, mas também não é algo que seja culpa de ninguém, né? Se a gente lembrar um pouco, a gente saiu de um modelo completamente estatal até a década de 90, então tivemos uma primeira leva de reformas, depois tivemos uma segunda leva de reformas no começo dos anos 2000, depois tivemos reformas pontuais ali, algumas benéficas, algumas mais para o lado errado, em 2012 e esse último período de 5 anos, e aí chegamos nessa situação que a gente tem hoje, de a legislação justamente desde lá do Código de Águas até a medida provisória desses últimos meses, em que cada vez que a gente vai se debruçar em algum projeto, em alguma questão, a gente tem que varrer nessa legislação como um todo. Ter isso organizado, efetivamente, como a juíza bem colocou, diminuiria muito aí o custo de transação para cada projeto e seria muito benéfico. O que eu ia colocar na minha fala aqui para não me alongar muito também? Olhando
todos os setores, claro, teria aqui sugestões diversas, praticamente de ponta a ponta no código, poderia dar alguma sugestão ou trazer alguma questão. Mas, usando uma expressão muito característica nossa lá de Minas também, né? Estamos aqui na OAB de São Paulo, mas como eu e a Maria João tivemos a oportunidade de comentar com o senhor, temos as nossas raízes lá em Minas. Então, ao invés da gente olhar aqui, ao invés de fazer um comentário na árvore, vou fazer um comentário na floresta, que eu acho que pode ser mais útil aqui. O senhor mencionou muito, né, a função do código aqui da gente organizar a compilação, né, e organizar as diversas leis para ver como elas conversam entre si. Comentamos também muito da função aqui de preparar os caminhos para o futuro. A única que eu concordo plenamente com as duas, eu acrescentaria só mais uma, que eu acho que a gente tem também, e o código pode ter também essa função, de organizar um pouco as questões que estão incorretas no presente. A gente tem questões na regulamentação em que, seja porque já fizeram sentido no passado, seja porque foram colocadas e mesmo no passado não faziam sentido e agora, com o benefício do tempo, a gente olha e vê que elas não fazem sentido, né? E essa discussão sobre organizar o que a gente tem hoje, né, não apenas compilar, mas efetivamente organizar e aproveitar a oportunidade para arrumar as questões do passado, eu acho que seria muito importante, muito interessante para cá. Dando um exemplo concreto, né, para não ficar no abstrato, tem ali uma disposição que está sendo repetida no código, né, que é a proibição de grupos que atuam em distribuição, por exemplo, não participar das atividades de gás natural. Isso lá atrás, quando a gente tinha a distribuidora comprando energia, podendo comprar diretamente de térmicas, fazia sentido, né? Comprar livremente negociado ali com os bloqueios do VR fazia sentido. Hoje em dia, com as distribuidoras comprando por meio de leilão, não sei se essa divisão faz tanto sentido assim. Tem também previsões ali de criação de mais recentes até, né, de fundo de garantia de empreendimentos de energia elétrica, esse tipo de tentativa ali que se deu, né, para se criar uma forma de garantia adicional para as estatais participarem. Não sei se depois de toda a experiência que a Eletrobras teve aí nessa última década, né, e que a própria Eletrobras se desfez ali das suas SPS específicas, né, não sei se faz sentido a gente manter, apesar de estar na legislação hoje, né, a gente não está mudando nada, só está trazendo para a compilação. Eu acho que faz sentido a gente discutir se essas questões ainda se aplicam, né? E aí é que vem a minha pergunta para o senhor. Um pouco na linha do que a juíza mencionou, eu acho que quando a gente pensa num código, a gente está de fato diante de uma oportunidade histórica, né? É um trabalho hercúleo aqui, mas se a gente pensar, o código alemão lá, o Código Civil BGB, foram 20 anos de discussão, levou 20 anos, mas está aí há 100 anos, né? É um trabalho que ficou 100 anos. O nosso próprio Código Civil levou ali os seus 30 anos desde que o Miguel Reale organizou ali a comissão, mas também esperamos que agora fique mais 100 anos com as suas adaptações. E o próprio Código de Águas, né, que de todo recortado, mas ainda tem coisa. Eu acho que o trabalho que a gente está aqui hoje, deputado, e aí, de novo, agradecendo, né, dando os parabéns, mas mais do que dando parabéns, agradecendo por ter levantado essa bandeira, a gente está diante dessa oportunidade, né, a oportunidade de criar um código que, por mais que acho que a gente não precisa levar 20 anos discutindo, até porque a gente não tem esse tempo, mas se a gente gastar mais 1, 2, 3 anos discutindo ele pode ser um código que efetivamente a gente organize a legislação, resolva essas questões do passado, né? Tem uma questão importantíssima que a gente trabalhando com os investidores é a questão da RGR, dos pagamentos ali. Ainda tem pagamentos relevantíssimos que não foram feitos, né, por concessões que terminaram e estão ali no limbo do setor. Isso para quem vai entrar agora no setor, é uma pergunta que a gente recebe o tempo todo: qual que é a segurança que eu tenho no final dos projetos? Porque quem entra agora
precisa saber se está pensando num projeto de 30 anos ou se está pensando num projeto de 60. Muda completamente o modelo econômico, o investimento, a atração do investimento, a depender do que a gente estiver falando. Mas isso é uma árvore, eu prometi que eu não ia falar de árvores. Mas se a gente tiver efetivamente essa oportunidade de discussão em detalhe, né, como a juíza colocou também, infelizmente tirando um pouquinho a urgência, mas aprofundando essa discussão, eu acho que, deputado, a gente vai estar, como eu falei, diante de uma oportunidade histórica de fazer aqui um código para os próximos 100 anos do setor elétrico, né? E aí a minha pergunta, se as próximas etapas seriam essas, né? Se o deputado, fico feliz também em ouvir o comentário, né, do desprendimento do texto, e também sou testemunha, tenho visto o esforço que o deputado tem feito aí em participar de debates como o nosso, né, com muita gente para ouvir sugestões, mas acho que agora, nessa próxima leva de sugestões que está vindo sobre essa segunda versão, se de fato, né, a próxima versão do código, se ela for submetida ali, em especial para as associações do setor, eu acho que a gente vai poder, daqui que leve, né, mais 6 meses, mais 8 meses, chegar no ano que vem com um projeto, com cada associação ali dando a sua contribuição, e aqui falando a associação dos agentes, né, mas a associação dos consumidores também, se isso seria algo, a minha pergunta aqui é se isso seria algo possível, né, se de fato incumbir ali trechos do código, né, colocar para as respectivas associações comentarem, sem prejuízo de ter um comentário aberto o seu para comentário outros assuntos. é totalmente pertinente, mas é o que eu fiz, né? Na prática, o que eu fiz é isso. Eu disponibilizei o código inteiro e, logicamente, cada associação, cada segmento dentro desse grande setor, está colocando a lupa e a lente no capítulo referente a si. É isso que nós estamos fazendo. É isso que eu estou falando. É cada associação, cada segmento, olhar com lupa, e eles têm conhecimento de causa, eles estão no dia a dia, maior do que eu. Né? A proposta é essa aqui, e estou imbuído da melhor das boas intenções de fazer uma coisa boa para todo mundo. Mas cada segmento, olha com atenção aí, pessoal da transmissão, olha se isso que está aí é razoável, tá bom, ou está te prejudicando. Não quero prejudicar ninguém. Pessoal da transmissão, pessoal da geração, eu quero proteger todo mundo, ao contrário, eu quero, inclusive, o consumidor. O meu objetivo é baratear a energia no Brasil, né? Tem esse jargão aí que é clássico e é verdadeiro, né? O Brasil é um país de energia barata, mas de conta cara. Então, temos que baratear a conta, né, para o consumidor. Esse que é o grande esforço. E protegendo e beneficiando com a organização todos os segmentos. É isso que se deseja. Então, disponibilizei e falei, olha, o meu rascunho é esse aqui. Ó. Aqui está o anteprojeto. Está aqui a base para a gente discutir. Façam as suas críticas, tragam as suas contribuições, vamos aperfeiçoar. É isso que nós queremos. Queremos um código que cada segmento coloque o seu olhar, apresente as suas contribuições, defenda-as, né? Deputado, isso aqui que você falou não é razoável, por isso. Ok, vamos submeter à comissão, a comissão vai decidir se de fato eu achar a posição do segmento diferente da minha, a comissão decide, eu não tenho essa... Eu não sou o dono da verdade. Né? Eu tenho uma visão, eu tenho a minha lógica, e eu trabalho em cima dela. Tudo que eu falei aqui, eu pontuei e dei as razões pelas quais eu apresentei cada item. Agora, se alguém apresentar para mim um argumento que seja mais sólido do que o que eu apresentei e mostre uma visão que eu não tinha visto, olha, realmente não pensei sobre esse aspecto. E aí, raciocinando dessa maneira, você tem razão, tira o que está aí e está ótimo. Ou o contrário também, você apresenta uma coisa e fala, olha, você está apresentando, isso acontece várias vezes. Isso aí é muito bom para o seu segmento, mas é maravilha, eu queria muito poder atender. Mas se eu te atender, estou arrebentando com 8 segmentos aqui para trás, e só você vai ficar atendido. Não acho razoável. Né? Tem um conjunto grande de propostas, são muito boas para um segmento específico, que às vezes é um operador daquele segmento, ele vê as dificuldades que ele vive e apresenta uma proposta que é razoável para resolver aquele problema que ele tem. Mas na hora que ele resolve aquele problema que ele tem, ele está criando 18 problemas para os outros.
opa, a gente tem que ter também essa visão de conjunto, né? Então, essa moderação existe, porque é um setor complexo, né? É um setor que tem vários segmentos e, às vezes, antagônicos. Então, você também tem que moderar. Então, eu recebo muitas contribuições, eu vejo isso, olha, a pessoa que apresentou essa contribuição aqui, e de maneira patriótica, não estou dizendo que é nada adesivo, ele está querendo, de maneira republicana, resolver um problema que ele está vivenciando e que é um problema real para ele. Mas na hora que você corrige esse problema real para ele, você está criando um problema real para mais 10. Em cadeia. Então, assim, é preciso ter também essa visão sobre o todo, né? Mas o que eu quero é isso, são contribuições, né? Fiz questão, está disponibilizado, está no portal da Câmara. Hoje todas as associações já têm a cópia do projeto, tem lá o release também que eu fiz, e cada uma está debruçando sobre o capítulo inerente assim, né, a sua vivência. Eu estava numa reunião uma vez, eu falei, olha, eu não quero ser aquele burocrata chato de Brasília que enfia goela abaixo uma norma para o setor ter que cumprir, e o cara que nunca vivenciou isso está me dando ordem para eu que estou nisso aí o dia inteiro, e ele quer dizer para mim, me ensinar o que eu tenho que fazer, não é possível. Concordo plenamente. Eu sou o burocrata de Brasília, eu não sou o burocrata burro que quer enfiar a goela abaixo. Então, eu quero ouvir quem está no dia a dia, quem está realmente trabalhando. Agora, eu tenho um mínimo de conhecimento geral. Então, é isso. Estou estudando. Hoje eu sou engenheiro elétrico honorário, né? Conheço o setor elétrico bem, não estudei engenharia, mas é isso. Estou estudando, me dedicando e conversando muito, ouvindo muito. E eu ouço muito, escuto, gosto de ponderações que a gente sempre aprende. E cada um traz da sua vivência, uma vivência que cada um tem, da sua vivência, certos detalhes que mudam tudo. Então, contribua. Toda vez eu falo, gente, contribua. É isso que eu quero. Eu quero bom. Como é que está o nosso tempo, doutora Maria João? Bom, eu acho que a gente até já explodiu realmente o tempo. Então, eu vou encerrar aqui as minhas palavras, então, já que explodimos. Eu gosto de repetir. Em todo webinar eu falo, que é um exemplo aqui de Minas, Maria João já até decorou. Participou, mas eu gosto de falar. Em Minas Gerais, tivemos um governador que chamava Hélio Garcia. Um bom governador na década de 80. Eram outros tempos. E foi um bom governador aqui em Minas Gerais. E era bem temperamento mineiro, sabiado, falava pouco, muito inteligente, mas mineirão. E quando terminou o governo dele, que ele estava passando para o sucessor, na solenidade de passagem de governo, a imprensa veio atrás dele e perguntou para ele, governador, qual que é o grande legado que o senhor deixa do seu governo? Qual foi a grande obra? Qual a marca do seu governo? E não esperava essa pergunta. Parou aquele monte de repórteres na coletiva. Qual é o grande legado? Ele parou, pensou um pouquinho. Não atrapalhei a vida de ninguém. A gente quer um código que não atrapalha a vida de ninguém. É o contrário. A gente queremos facilitar o setor, organizar para facilitar a vinda de investimentos. Queremos democratizar a energia, como a nossa proposta aqui da energia solar, baratear a conta do cidadão, dar segurança jurídica para o investidor e clareza para os operadores do direito. Com isso, nós vamos ter um código que vai atrair investimento para o Brasil, e é o que o Brasil quer, é o que o Brasil deseja. Energia barata, uma conta barata, clareza e segurança jurídica. É o que nós pretendemos aqui. E sem engessar, como é a preocupação do Dr. Frank. Não podemos engessar, fixar hoje no tempo, porque novas tecnologias estão chegando, então temos que orientar a chegada dessas novas tecnologias. E no mais, está no portal da Câmara, todos que quiserem, folheiem, apresentem as suas críticas, apresentem as suas contribuições, e são todas elas muito bem-vindas. Muito obrigada, deputada. Eu queria aproveitar também para encerrar e dizer que eu vou passar algumas perguntas que a gente teve no Q&A depois, porque acho que podem servir até como contribuições, preocupações que
que as pessoas têm bem detalhadas, então não quis fazer aqui para não tomar o tempo, mas que eu acho que podem ajudar. Nós mesmos estamos trabalhando também, como lhe prometi, para entregar, e queremos mesmo essa sensação de que a gente, esse feeling de que a gente tem um tempo para discutir é muito importante, talvez até, como disse o Fabiano, bem colocou, a ideia da gente discutir bem, ainda que leve um pouquinho mais de tempo, mas que a gente tenha sólida para que fique para todos. Agradecer a mediação do Frank, como eu já tinha tido a oportunidade de estar no outro evento, até conversando de várias coisas que eu teria vontade hoje até de trazer, pude perceber que o deputado vem amadurecendo e trazendo as ideias, trouxe ideias que a gente discutiu no evento recente também, eu percebi, então ficamos à disposição para continuar contribuindo. E agradecer a todos que nos assistem, peço desculpas por hoje não ter passado todas as perguntas, mas vou encaminhá-las ao deputado, com certeza. Tá bom? Franklin, muito obrigada, a Joísa teve que sair, o Alessandro também, obrigada, Fabiano, e espero continuar tendo outras oportunidades de discutirmos mais pontos à medida que também vamos todos estudando. Muito obrigada a todos, obrigada aos que nos assistem, obrigada ao AB, que sempre está aqui para nos ajudar nos eventos e parece que tem também circulando uma avaliação. Espero que estejam gostando dos cafés com energia. Depois a gente passa para almoço, para vinho, um dia chegamos lá, né? Temos um jantar com energia. Vocês me convidem, viu? Obrigado, deputado. Obrigado, Maria João. Obrigado, Fabiano. Para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos, tá? Obrigado a todos.